Olha eu aqui de novo, turma. Eu tive que dar uma cargazinha aqui no celular para ver se dá para terminar, bem rapidinho. Agora vamos falar sobre o furto qualificado. Vamos ver aqui, dá uma lidinha. Furto qualificado, parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. Primeiro, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. 2, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. 3, com emprego de chave falsa. 4, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Esse é o parágrafo 4º, tá bom? Vamos dar uma estudadazinha bem rapidinho nele, em todas essas circunstâncias, todas essas qualificadoras, aliás, e depois a gente passa para os demais. Inclusive nós tivemos algumas modificações nos últimos anos, né? 2018, mais ou menos, tá bom? Nós tivemos algumas modificações. Então vamos lá. Primeiro, o furto qualificado. Primeira coisa a observar é que ele tem uma pena autônoma, tá certo? Uma pena autônoma. E essa pena autônoma, ela começa com reclusão de 1 a 4 anos. Então pelo seu teto máximo, então a Lei 9.099 só vai ser aplicada no que tange a suspensão condicional do processo, se preenchido os requisitos do artigo 89, tá certo? Lembrar também que é qualificado, se vocês observarem bem, é porque há uma certa reprovabilidade, um grau maior de reprovabilidade da conduta do agente, tá certo? Ou ele vai trair, tá certo? Ou ele vai romper, destruir um obstáculo, fazer desaparecer esse obstáculo, ou ele vai usar de uma capacidade ímpar dele, né, uma habilidade dele para fazer tal, ou até de uma... Você pode observar que vai ser sempre mais reprovável essa conduta por causa, né, dessa qualificadora. Tranquilo? Tá certo? Lembrar também que o furto, né, poderá ser, poderá incidir-se sobre a prática criminosa mais de uma qualificadora. Então podemos ter um furto duplamente qualificado, triplamente qualificado, depende da situação do caso concreto, tá bom? Mas todas as vezes que houver a incidência de mais de uma qualificadora, o juiz só na pena, quando ele for apenar, ele só vai utilizar uma. As outras, ou outra, será utilizado como uma circunstância judicial desfavorável. Do artigo 59? Pois é. Então, ele vai levar em consideração como uma circunstância judicial desfavorável. Ele aplica só de uma, as outras duas, ou a outra, incorreria na circunstância desfavorável. Professor, por que não é agravante? Por que não é agravante? Se você for lá no artigo 61 e 62 do Código Penal Brasileiro, e vocês procurarem dentro das agravantes qualquer correspondência com alguma dessas qualificadoras, você não vai encontrar. Então, por esse motivo é que nós não podemos ali, aqueles casos ali, aquele rol de agravantes do artigo 61 e 62 são taxativos, eu não posso aumentar não, tá certo? Então, por esse motivo é que não caberia, não seria um agravante, tá bom? Tá certo? Lembrar também que as qualificadoras, elas, em regra, tá certo? Ela comunicariam, né? Elas comunicam com o partícipe e participação, tá bom? Mas só vai acontecer isso, essa comunicação,
se porventura for por abuso de confiança, que seria esse primeiro inciso 1. Já que vocês vão observar que no artigo, no parágrafo 4º, vamos tratar só de meios de execução. E todos eles são objetivos. Observaram? Só tem um que não é objetivo, que é o do abuso de confiança. Lembra que a confiança é algo subjetivo. Agora os outros, romper obstáculo, fraudar, usar da destreza, concurso de mais de uma pessoa, são critérios bem objetivos. Agora os demais são, o único que é subjetivo é o da abuso de confiança. Então nesse caso aí poderia comunicar, tá certo? Nos demais tem que ter a comprovação de que o coautor não, principalmente o partícipe, ele incorreu na qualificadora. Tá certo? Tranquilo. Tá bom? Então pronto. Vamos observar agora cada um deles objetivamente. Tá bom? Estudar cada um deles. Primeiro é o caso do rompimento, né? Da destruição ou rompimento de um obstáculo. Quando a gente fala de destruição, a gente fala de desaparecimento. Então, o que é o destruir um obstáculo? Eu fazer desaparecer, não vai existir mais. Tá certo? De um cadeado, por exemplo. O cadeado, não tem mais obstáculo. Então, é caso de destruição. A outra coisa é você arrancar a grade, né? Nesse caso aí você deteriora, né? Você pegava e tem uma grade que dificulta, mas você conseguiu entortar aquela grade, né? Aquela grade. Então, se eu entortei, eu deteriorei. Estamos diante de um rompimento. Tá bom? São apenas detalhes técnicos, se bem que não importa a destruição ou rompimento de obstáculo, porque a pena seria, a qualificadora seria a mesma. Mas só para você saber, né, para o direito, o termo técnico de destruição e o termo técnico rompimento. Tá bom? Esse obstáculo, ele pode ser tanto interno como externo. Tá bom? E aí, para você saber se esse obstáculo é interno ou externo, aquela sua noção de existência de uma coisa e a dependência dessa existência de outra coisa é importância vital. Quer dizer, o objeto é o que a gente chama de coisa principal e coisa acessória. É de importância vital. Tá certo? Então, nesse caso aí, geralmente não. Nos casos em que o obstáculo ele é interno, tá bom? Se eu destruir ou rompê-lo, eu vou causar um dano à coisa em si. A coisa que ia ser subtraída, no caso, né? No caso, quando ele é um obstáculo externo, não. O cadeado, por exemplo, destruir só o cadeado, abalei a casa, abalei o local, não. Então, essa diferença, para você saber se o obstáculo ele é interno ou externo, você vai ter que observar a existência da coisa, se ela depende ou não de uma outra coisa. Tá bom? Aí sim, você saberia. Nós também podemos dizer se o obstáculo ele pode ser ativo, o obstáculo pode ser ativo, ou ele pode ser passivo. Tá bom? O obstáculo ativo, ele responde à ação do agente. É como se fosse uma reação. Por exemplo, uma cerca elétrica. O sujeito pode levar uma descarga, ela reage. Né? Quer dizer, no caso especificamente, reagiria. Eu vejo o cão de guarda também como um obstáculo. O cão de guarda. Né? Naquele cãozinho que você tem em casa, você cuida como se fosse o seu filhinho, o seu irmãozinho, enfim. Você trata como se fosse uma coisa, né? Uma coisa muito estimação. Esse cão de estimação, só de estimação, não. Se o sujeito matasse ele, pensou, rapaz. Se o agente matasse o seu cãozinho, tá certo? Ele não estaria rompendo ou destruindo nenhum obstáculo.
Rompendo não, destruindo. Nenhum obstáculo. Tá certo? Agora, se o cão é de guarda, ele tem uma finalidade que é de guardar o seu bem, treinado para isso. Nesse caso aí, se o agente eliminá-lo, ele estaria destruindo o obstáculo. Isso é a minha opinião. A doutrina, há divergência na doutrina. Tá bom? Há divergência na doutrina. Eu não vejo divergência, eu vejo só a finalidade do cão. Se a finalidade do cão foi treinado e ele é para guardar, então a eliminação desse cão seria, para mim, uma destruição de obstáculo. Para outros, não. Tá bom? Então não incidiria a qualificadora. Liguei aqui o ventilador de novo. Tá certo? Tranquilo? Outra observação a ser feita, nós podemos falar sobre essa parte de destruição. Todas as vezes que a pessoa destruir ou romper o obstáculo, ele vai causar dano. Tá bom? Mas se for reconhecido a qualificadora, então o crime de furto qualificado absorve o dano. Se não observar a qualificadora, aí a pessoa pode responder pelo crime de furto simples, mais o dano em concurso formal. Tá certo? Mas se for reconhecida a qualificadora, obviamente que haveria essa pelo princípio da subsunção, né? do direito penal, o crime menor seria absorvido pelo maior. Tá certo? Tranquilo? Lembrar que essa destruição, esse rompimento, se referir a uma violência à coisa e não à pessoa. Se for violenta a pessoa, a gente sai do artigo 55 e vai para outro artigo, no 57. Tranquilo? Tá certo? O que mais que eu dizer sobre isso aqui? Como é rompimento, né? Como é rompimento ou destruição de obstáculo, para se comprovar a qualificadora, necessário se faz o exame de corpo de delito, já que ele deixa vestígios. E pelo artigo 158, artigo 158 do Código de Processo Penal, ele diz que qualquer crime que deixar vestígio, necessário se faz o exame de corpo de delito. Tá certo? Pode até ser que possa ser feito através do exame de corpo de delito indireto, já que os vestígios tiverem desaparecido, os vestígios, então pode ser que a gente venha a fazer esse exame de corpo de delito através de testemunhas. Isso pode acontecer, é previsto. Só que a gente chama de exame de corpo de delito indireto. Tranquilo? O que mais nós podemos dizer sobre essa primeira qualificadora? Se eu me lembro aqui, professor, necessário se faz que esse obstáculo seja estranho à coisa a ser subtraída. Quer dizer, uma coisa uma situação é você furtar o dinheiro que está no cofre, rompendo a portinhola do cofre. Isso aí nós temos o obstáculo e a coisa, eles não são estranhos entre si, né? A outra situação é você furtar o cofre com o dinheiro dentro. Tá certo? E só depois romper. Então, a doutrina, ela muito detalhista, ela discute se necessário se faz que haja que se faça um estudo, saber se o obstáculo e as coisas são estranhos entre si. Na minha humilde opinião, datíssima venha, tá bom? Com todo respeito à opinião dos demais, mas para mim isso pouco interessa, tá bom? Pouco interessa. O que interessa é que para o agente subtrair a coisa, ele deve romper ou destruir algum obstáculo, seja esse obstáculo estranho ou não à coisa a ser subtraída. Tranquilo? Minha opinião, minha humilde opinião.
E aí, reservem-se vocês a fazer as suas pesquisas e buscar a sua teoria, que você acha melhor. Tranquilo? Vamos para o inciso 2, tá bom? Que é o que? O inciso 2. Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Tá certo? Aí você definir abuso de confiança. A confiança é a credibilidade que uma pessoa deposita em outra. Então, para que um agente seja um agente, né? Que pratica o crime de furto, venha a ter essa qualificadora incidida, necessário se faz provar que ele, né, que ele era de confiança da pessoa, da vítima, e que, fundamentado nessa confiança, ele adquiriu uma facilidade de subtrair a coisa da vigilância da vítima. Então, necessário faz 2 quesitos para que aconteça, né? Primeiro, a confiança e a facilidade em detrimento dessa confiança. Tá bom? A atividade empregatícia, né? Quer dizer, o contrato de emprego, isso não necessariamente faz com que você esteja confie na pessoa, tá bom? Essa confiança deve ser demonstrada de outra forma. Daí a subjetividade. Tá certo? Daí a subjetividade. Então, o histórico, né, do relacionamento dos dois, né, da vítima e do agente, essa historicidade, tá bom? Nem que seja talvez não tão antiga, pode ser até recente, mas tem que comprovar que haveria essa credibilidade, essa confiança. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o sujeito, para se encaixar nessa qualificadora, ele tem que ter traído. Pronto, a palavra certa é essa. Ele tem que ter traído a vítima. Tá certo? Tranquilo? Próximo, a fraude, né? Pessoal, o que seria a fraude, né? A fraude é o uso de um artifício, né? De um ardil malicioso, tá bom? Então você, através de manobras físicas, ou talvez o ardil é uma manobra psicológica, você consegue fazer com que retire a vigilância da pessoa, tá bom? Retire a vigilância da pessoa sobre a coisa e ele subtrai. Tá certo? Obviamente que essa fraude, ela tem que ocorrer antes da subtração ou durante a prática criminosa. Depois não é mais. Tá bom? Não entraria mais a incidência da qualificadora. Tranquilo? Repetindo, né? Então a fraude, essa manobra ardilosa, este artifício malicioso utilizado pelo sujeito, ele tem como objetivo diminuir a vigilância, né, da vítima sobre sua coisa, e aí ele subtrai. É isso que vai diferenciar essa qualificadora, essa fraude da qualificadora com o estelionato. Tá certo? Com o estelionato, tá bom? O estelionato você não usa também, né? No estelionato, tá certo? Mas só que no estelionato, eu uso a fraude não para subtrair. Eu uso a fraude para que a vítima me entregue espontaneamente a coisa. Ela me entregar espontaneamente a coisa. Tá certo? Então, tenham cuidado nessa diferença, né? Que você pode confundir com o estelionato. Tranquilo? Com o estelionato. Outra coisa, jurisprudencialmente, né? Você usar a internet para entrar na conta alheia, né?
usou de um instrumento, entrou numa conta corrente e furtou o dinheiro. Isso aí é considerado furto, não é estelionato. Tranquilo? Já é considerado pela jurisprudência. Outra coisa é aquele golpe do test drive, né? O cara chega lá, pai, quero comprar teu carro e tal, aquela coisa todinha. E aí ele usa o eu posso fazer um test drive, aí tu vai e cede. E o cara leva teu carro. Havia uma discussão. Na realidade, no sentido, no estudo estrito da situação, seria um estelionato. Tá bom? Mas aí a jurisprudência, né, tem um estudo baseado nessa precariedade da posse, quer dizer, no estelionato, você passa a posse do bem para a pessoa de forma não precária. Você é induzida ao erro, você passa a coisa para a pessoa ficar com a coisa. No caso do test drive, não. No caso do test drive, você foi induzido ao erro, mas para você passaria para ele alguns minutos para ele testar o veículo. Então, alguns minutos descaracterizaria, tá certo? O crime de estelionato. E seria, sim, um furto qualificado pela fraude. Tá bom? Tranquilo? A escalada é você, é o agente que vai subtrair a coisa, mas através de uma via anormal. Quer dizer, ele vai de alguma forma transpor, tá certo? Um obstáculo. Ele não vai destruir nem romper, ele vai transpor um obstáculo. Pode ser um muro alto, tá bom? Enfim, seria um exemplo, tá certo? Eu gosto sempre de lembrar que aquele antigamente, né? Hoje é difícil, geralmente as casas hoje elas são forradas. Antigamente era na telha e o cara destelhava e entrava na casa. Isso não era destruição nem rompimento, tá bom? Ele nem está deteriorando, nem está destruindo, né? Nem está desaparecendo, não. Ali ele fez uma escalada e ali retirou algumas telhas, entrou na casa, às vezes ele ia embora, deixava as casas destelhadas, ou às vezes ele telhava de novo, enfim. Tá bom? Então na escalada, o obstáculo ele não é destruído, ele não é deteriorado, ele vai ser transposto, né? A pessoa vai apenas transpor, tá bom? Outra coisa, deve ser observado que esse obstáculo, no caso da escalada, ele é contínuo, quer dizer, ele vai estar sempre lá, dificultando o acesso, né? O acesso ao patrimônio, tranquilo? Lembrar também, pessoa cabe tentativa, cabe, mas a tentativa, nesse quadro da qualificadora, o sujeito tem que ter, pelo menos, né, o agente, pelo menos, ter iniciado a escalada. Quer dizer, ele foi pego em cima do muro, praticamente, né? Ou de cima da casa. Então, ele já começou a escalada. Então, nesse caso aí, teria sim, tá bom? Que comprovar que houve bem no início. Tá bom? Para esse crime de escalada, se vocês observarem bem, né? Não precisa de vestígios. Tá bom? Então, não necessariamente precisaria de exame de corpo de delito. Tranquilo? Não precisaria de exame de corpo de delito. Porque não deixa vestígio, né? Nem sempre vai deixar vestígio, nem sempre. Então, já a destreza, quando a gente fala em destreza, a gente fala de uma habilidade ímpar, tá bom? Uma capacidade que a pessoa tem de praticar determinados atos, que retira a vigilância de uma pessoa sobre o seu patrimônio, tá bom? Sem que ela perceba, né? Então, o famoso mão leve, né? O cara tem uma técnica tão boa que ele é capaz de esbarrar em você e nesse esbarrão
questões de segundos, ou quiçá frações de segundo, ele é capaz de retirar algo que esteja com você. É outra observação a ser feita no caso da destreza. No caso da destreza, a coisa a ser subtraída tem que estar na posse da pessoa vítima, tá bom? Tem que estar. É uma das características, porque é através dessa arte, né? É através dessa habilidade que a pessoa vai fazer com que você não perceba que ele está ali subtraindo algo de você. Se a vítima estiver embriagada, ou dopada, ou dormindo, não incite, porque não precisa de destreza nenhuma para você furtar algo que está com a pessoa que está dormindo pesadamente, ou que esteja dopada, ou que esteja muito embriagada. Não precisa de destreza nenhuma para isso. Então, para que haja destreza, a pessoa tem que estar ali de sã consciência, tá bom? Também não vai incidir, tá certo? Se porventura, durante a prática criminosa, durante a prática através da destreza, a vítima notar, perceber que está sendo furtada. Nesse caso aí, então, também não incidiria a qualificadora, já que a destreza não foi fato, né, determinante. Outra coisa também, agora, se o ato de destreza, né, a prática da destreza, for percebida, notada por terceiros, aí incorre na conatus, incorre na tentativa. Uma coisa é a vítima perceber que está, né, em vias de sofrer um furto. Não incide a qualificadora da destreza. A outra coisa é a vítima não notar, mas vem um terceiro e diz: "Ei, rapaz, cuidado aí que tu tá sendo, que tu vai ser, eles vão até roubado, né? Tu vai ser roubado, cuidado aí." Nesse caso aí, caberia a tentativa no furto qualificado pela destreza, tá bom? Tranquilo? Então, em termos de destreza, acredito que é isso aí, né? Tem que lembrar que a destreza, ou a ação, né, de destreza, recai sobre a pessoa e não sobre a coisa. Então, é a pessoa que tem que ser, digamos, ele perde a vigilância, né, ou ele não percebe a vigilância por causa da destreza, por causa da habilidade, né, de outras pessoas, tranquilo? A gente vê muito isso naquelas pseudo-ciganas, né, aquelas falsas ciganas que ficavam ali na frente dos bancos. Quando a pessoa saía, elas ficavam ali conversando, e ela tem uma habilidade muito boa de dar um toque ali na pessoa, de uma coisa quase que hipnótica, né? Muito sugestivas elas, e a pessoa acaba, quando percebe, já perdeu o dinheiro. Eu tive caso na delegacia que a mulher, que a pessoa, né, a vítima chegava e falou: "Doutor, eu não sei como foi que eu entreguei, eu não sei como foi que eu entreguei meu dinheiro a ela." Entendeu? E aí vai. Tá certo? Vamos ter cuidado aí. Tranquilo? E por último, mas vamos ver agora. Último não, né? No caso aí, o inciso 4, chave falsa, tá bom? Aí, chave falsa, você tem que ver de uma forma bem ampla. Não é só aquela chave mincha, como a gente chama, né? No mundo leigo, tá bom? Mas qualquer instrumento que possa substituir a chave, ela que não seja a chave verdadeira, poderá sim ser, tá, considerado uma chave falsa. A pessoa cópia, né? Cópia. Eu retirei a cópia de uma chave. Vou dar um exemplo. Eu sou chaveiro e uma pessoa vai à minha lojinha e pede para eu fazer uma
uma cópia da chave dele e tal, enfim. E ele lá, em momentos de que a pessoa dá um vacilo, ele vai lá e tira uma, bota na massa, né? Como eles faziam antigamente, bota na massa e tira uma cópia. E depois ele fabrica uma chave. Essa chave, ela é considerada verdadeira? Não, tá bom? Não é considerada verdadeira. Aí você pode aí, dependendo da situação em si, você pode ver tanto como uma destreza, né? Qualificado pela destreza, ou pela chave falsa, tá certo? Ou pela chave falsa, mas depende da situação em si, tranquilo? Eu quero dizer para você que a chave verdadeira é aquela que está na posse do proprietário, seja qualquer outro tipo, tá bom? Então, você usar a chave verdadeira, obviamente não incidiria na qualificadora. O pessoal, através de algum outro meio ardil, ou abuso de confiança, ele conseguiu estar com a tua chave, ele conseguiu. E agora a chave é verdadeira, e aí ele vai lá e adentra, né? Então, chave falsa tem que ser falsa mesmo, não pode ser chave verdadeira. Tranquilo? Ligação direta são exemplos, né? Ligação direta não é emprego de chave falsa, tá bom? Pode ser considerado como ou rompimento ou destruição de obstáculo. Tem que ver a situação em si, tá certo? A ligação direta, tá bom? A tentativa é possível, a tentativa, claro que é possível, tá bom? Agora sim, a tentativa, ela só vai ser consumada não, só vai ocorrer a tentativa depois que a pessoa introduzir a chave falsa na fechadura, tranquilo? Quando ele introduzir, e aí ele for pego naquele momento, aí sim. Então é muito, o que eu quero dizer é muito difícil, né? Quer dizer, eu pegar um sujeito com a chave falsa na mão dele ainda, ele não usou. Ele vai incorrer em uma tentativa, talvez tentativa de furto simples, e enfim, porque ele não introduziu ainda a chave, não deu para ele colocar a chave falsa, ou o instrumento que substitua a chave falsa. Isso é o que a doutrina fala, tá bom? E a jurisprudência. Então, só o caso concreto é que vai definir se o sujeito tentou ou não. Tranquilo? Agora, o simples fato de você estar portando, tá bom? O simples fato de você estar portando uma chave mincha, por exemplo, ou um instrumento que possa substituir uma chave, só isso aí em si já é uma contravenção penal. Acho o artigo 25 da LCP. Depois vocês confirmem aí. E para encerrar, para a gente não entrar nas demais qualificadoras, que já está com um tempo aqui enorme, então vamos falar sobre a última, que seria, inciso 4, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Aí nesse caso aí, bem simples, bem objetivo, né? Quer 2 ou mais pessoas, né? Então, o que você pode discutir aí é sobre a coautoria, sobre a participação, tá certo? Mas de antemão eu digo a você que, como regra, a qualificadora, essa qualificadora aí, ela, uma vez determinada, né, a finalidade de cada uma das pessoas, ela tanto pode ser, pode responder como coautoria do furto qualificado, como a participação, tranquilo? Tá certo? O simples fato de ter uma pluralidade de sujeitos já incorre, já incide. Mesmo que só um deles consuma o furto, só um deles, mas se eram 4, ele já incide a qualificadora, tá certo? O que vai acontecer é que ele vai responder de acordo com a sua participação no crime qualificado. Mas, certo? Professor, eram 2 pessoas e uma inimputável. Ora, o fato de uma das pessoas ser inimputável também não exime a qualificadora, vai incidir sim a qualificadora, tá certo? Professor, foram 2 pessoas, mas só uma foi presa. A outra ninguém sabe nem quem é, um desconhecido, incide a qualificadora.
desde que se comprove que houve participação de outrem. Tá certo? De outrem. Tranquilo? Se for menor de idade, vocês estão cansados de saber, né? Quando isso acontece, o sujeito responde por 2 crimes. Ele vai responder sim pelo furto qualificado e também pela corrupção de menores, que está lá no artigo 244 do Estatuto, né? Do ECA. Tranquilo? O que tem que ser percebido na realidade é só o vínculo subjetivo entre os sujeitos. Tranquilo? Quer dizer, o sujeito sabe, todos eles sabem que estão participando de alguma forma na execução daquele crime. Não importa qual vai ser a sua parcela, né, comportamental. E aí, dependendo disso, aí você poderá ser o sujeito poderá ser um partícipe ou apenas poderá ser um coautor ou apenas um partícipe, mas partícipe de um crime de furto qualificado. Tranquilo? Tá certo? Então todos vão responder. Isso aí é fruto. Deixa eu me lembrar aqui. Isso é baseado na teoria monista que é aplicada que é adotada pelo Código Penal brasileiro. Deixa eu ver qual é o artigo, hein? É o artigo. Concurso especial, artigo 29. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinado. Acabou. Então pronto. Viu? Então, respondida no caso, esta dúvida. Tá bom? Vou encerrar agora. Fica faltando só a qualificadora dos parágrafos 4A e do 5º, né? Do 4A e do 5º, tá bom? E a gente entra no artigo 157, tá bom? Deixa eu ver aqui, pronto. Vai ver o artigo 4A, aí o parágrafo 5º, tá certo? O 6º, que é semoventes, e o 7, que é a subtração de coisas, substâncias explosivas. A gente termina na próxima aula. E a gente entra no artigo 157, tá bom? O artigo 156 é coisa simples, furto e coisa comum. Depois a gente vê isso aí bem direitinho, tá bom? Tá certo? Pronto, eu acho que é isso. Tranquilo? Saudade medonha de vocês. E se cuidem. À noite estamos aí. Não tira dúvidas, tá bom? Tchau, tchau.